Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, esta é uma aula em formato assíncrono para o nono ano da EMEB Rosa Helena Mota Marcondes. A aula de hoje, gente, é sobre a Europa e a União Europeia. Mas, na verdade, no meio da aula vai haver uma revisão sobre alguns conceitos que a gente precisa ter domínio para poder fazer essa análise da União Europeia. Tudo bem? Vamos começar aqui, então. Eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa falar um pouquinho sobre a divisão política da Europa mesmo. Então, nesse conjunto que a gente chama de velho mundo, né, que engloba aí Eurásia e África, essa parte que é a Europa, né, do ponto de vista físico, é só uma península da Ásia, tá bom? Mas aí, do ponto de vista histórico-social, a gente considera a Europa um continente, até porque ela é um continente que, de certa forma, dominou o resto do mundo, né? E ela tem uma diferença muito grande da África e da Ásia, né? Ela, ela tem uma cultura baseada no alfabeto latino, tem uma tradição judaico-cristã, né? E ela difere bastante da Ásia e da África, por isso que a gente considera ela um continente, né? E mesmo assim, quando a gente está falando da própria Europa em si, a gente tem uma separação bem grande do que a gente chama de países da Europa Ocidental, que tem uma diferença muito grande com os países da Europa Oriental e, inclusive, com os países da Escandinávia. Você tem uma diferença também nesses países mais ao sul, banhados pelo mar Mediterrâneo. Então, tem uma diversidade de culturas muito grande nessa região, de qualquer forma. Quando a gente fala de clima também, por exemplo, olha que interessante. É, boa parte da Europa está na zona temperada, né? E ela pega climas muito mais meridionais, né? Muito mais quentes no sul e bastante gelados no norte, né? A gente sabe que o norte da Rússia, por exemplo, vamos ver aqui a câmera, o norte da Rússia, por exemplo, é bastante gelado. Também pela composição física da Europa, temos também lugares frios no meio do continente europeu, né? Por exemplo, na Suíça, na Áustria, na Hungria, na Romênia, na Eslováquia, né? Por cadeias montanhosas mesmo, ali no sul da Rússia, enfim. Podemos observar também quando a gente fala de temperado oceânico, a gente está falando desses países banhados pelo Oceano Atlântico ali na região norte, né, no Reino Unido, nos Países Baixos, na costa norte e noroeste da França, norte da Espanha e norte de Portugal. Esse tipo de clima variado, ele vai influenciar bastante nas atividades econômicas desenvolvidas pela Europa. Nós sabemos, por exemplo, que houve movimentos muito intensos, por exemplo, de povos escandinavos em direção ao Reino Unido, em direção à França, enfim. Falando um pouquinho sobre
essa revisão que vamos procurar fazer, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a hegemonia europeia. Essa hegemonia europeia, ela se estende pelo mundo até praticamente a Primeira Guerra Mundial. Na verdade, o que acontece? Essa hegemonia europeia, ela tem início mais ou menos entre os séculos XV e XVI, com a busca de expansão dos territórios, né? E, por consequência, a expansão do capitalismo, né? Que fez com que a Europa se expandisse para o resto do mundo. Então, a gente pode ver pelo mapa aqui, quando a gente for falar sobre capitalismo agora, a gente vai entender todo o movimento feito pela Europa em busca das Índias, em busca de especiarias, e que levou a Europa a se expandir pelo mundo. Então, temos aqui uma, um mapa com as navegações, né? A gente está falando de Pedro Álvares Cabral, Vasco está em azul, Vasco da Gama em amarelo, Bartolomeu Dias em vermelho e Pedro de Covilhã em verde. Podemos ver as rotas de pedras preciosas, de ouro e de escravos, né, na África. Bom, mas partindo para o que é capitalismo, a gente pode falar que ele é um sistema econômico e social. Ele começa a ser instalado na Idade Média na Europa, mais ou menos entre os séculos XI e XV, e ele se sobrepõe ao feudalismo e se torna predominante principalmente a partir do século XVIII. Nos primórdios do capitalismo, essas relações eram marcadas entre a classe burguesa, que nasce, né, devido ao capitalismo, é uma classe que cresce e ganha força, né, a burguesia cresce e ganha força, e aí você tem a criação da classe proletária. A primeira delas, né, a classe burguesa, que ascendeu rapidamente, ela possui os meios de produção. O que a gente chama de meios de produção? Qualquer maquinário, equipamento, matéria-prima, terras utilizadas, né, tanto para cultivo, quanto para extração, quanto para processamento dessas matérias-primas em produto. Enquanto isso, a relação da classe burguesa com a classe proletária é que o proletário vendia a sua força de trabalho por meio do trabalho assalariado, ou seja, havia, como discutimos já em aula, um desencontro, uma distância, um distanciamento entre o produto final e o artesão. Então, por exemplo, antes desse processo, né, de industrialização que vai ocorrer dentro do capitalismo após a Revolução Industrial, uma pessoa que fazia um produto conhecia todas as etapas da produção desse produto, como, por exemplo, um sapato ou, enfim, qualquer tipo de produto. Então, conhecia todos os passos e, no final, quando ele terminava o produto, ele tinha posse desse produto. Então, o sapateiro ia lá pegar o couro, processava o couro, curtia o couro, fazia o corte, costurava o sapato e, no final, ele possuía o sapato. Coisa que passa a não acontecer mais quando a gente está falando sobre pós-revolução industrial, em que você tem uma fábrica em que diversas pessoas trabalham e ela não tem mais uma venda do seu trabalho. Ela, na verdade, vende o seu tempo.
né, trabalhado. E, e muitas vezes ele não conhece todos os processos de produção, ele faz parte apenas de um processo e conhece apenas um processo. Então, por exemplo, a pessoa que vai curtir o couro, ou a pessoa que vai costurar o sapato, ou a pessoa que vai cortar o couro. São todas fases diferentes de trabalho que não necessariamente as pessoas que trabalham numa fábrica têm conhecimento sobre todo o processo. Então, as fases do capitalismo. A gente tem o capitalismo comercial, a gente começa pelo capitalismo comercial, que é a primeira fase, é a época das grandes navegações, né? Em que a produção era completamente artesanal, era manufatura, e esse capitalismo comercial levou à implantação do sistema colonial no mundo, porque a Europa impôs-se ao mundo, colocou-se, né, nessa posição de poder e implantou o sistema colonial, em que países como o Brasil, por exemplo, eram colônias de outros países. Nós fomos colônia portuguesa, assim como o resto da América Latina foi, e América Central foi colônia espanhola. A América do Norte, Canadá e Estados Unidos foram colônias inglesa e francesa, né? Tem uma influência francesa no Canadá muito forte. De qualquer forma, uma característica importante desse processo de colonização do, do Atlântico, né, tem como característica a mão de obra escrava, que era utilizada na produção e extração de matéria-prima e metais preciosos. Então, havia um sistema que funcionava de maneira triangular, que é esse comércio triangular que a gente consegue ver nessa imagem. Através de produtos, de venda de produtos, de troca de produtos muito baratos, como tecido, sal e ferro, os portugueses levavam esses produtos para a África e trocavam eles por escravos que iam trabalhar na extração de metais preciosos, na extração de ouro e nas fazendas, né, nas plantações de cana-de-açúcar, de onde eles extraíam açúcar, que era realmente muito valioso. Então, houve um processo de acumulação de capital, de dinheiro, né, de riquezas na Europa muito forte nesse período de capitalismo comercial. Em seguida, a gente pode falar do neocolonialismo, e aí eu faço um pulo simplesmente porque a gente está falando de colonialismo. Eu gostaria que vocês atentassem, vamos ver aqui, para esse mapa da África, né, do continente africano. As potências europeias, mais ou menos no final do século XIX, elas decidem ter controle total da Ásia e da África. Então, diversos territórios da Ásia e da África foram conquistados através de movimentos diplomáticos, através de cooptação de líderes e forças militares, né, de líderes é, é, que eram colocados como ditadores, enfim. O que acontece? Isso foi feito para que essas nações europeias impusessem os seus interesses econômicos, interesses políticos e interesses culturais, que é uma forma de dominação quando você impõe sua cultura sobre outro povo, né? E esse mapa do continente africano, eu uso ele de exemplo, como eu já usei na aula online para quem estava presente e assistiu, para mostrar as fronteiras. Geralmente, fronteira de território, gente, ela acaba acontecendo de formato não regular. Se você pegar os países, se você pegar os estados brasileiros, se você pegar o Brasil ou os outros países da América Latina, você vai perceber que quase não existem retas nas fronteiras, porque as fronteiras elas não são baseadas em simplesmente
um critério lógico. Basicamente, o que acontece é que, quando a gente fala de território, a gente está falando de poder exercido sobre um espaço. E, geralmente, um município, um estado, um país, uma nação, né? Ela acaba influenciando uma região, um determinado espaço, criando um território, e esse território ele caminha, ele vai até determinado ponto, e geralmente esses pontos são barreiras naturais. Então você tem cadeias de montanhas, você tem massas de água, né, como rios e lagos, e, por exemplo, muitas vezes ah, aquela determinada cadeia de montanhas acaba sendo o limite geográfico do país, porque fica muito difícil de exercer influência sobre uma área do outro lado que acaba se tornando remota, né? Então ela acaba escapando da influência daquele país. Então você tem fronteiras muito mais irregulares. E quando você pega esse mapa da África com as nações africanas, você percebe diversas linhas retas. Isso foi feito na partilha da África, que foi feita entre os países da Europa, em que eles literalmente separaram os lugares onde cada país ia influenciar. E aí traçaram-se essas linhas retas no mapa, né? Outra coisa que acaba acontecendo é que você tem uma divisão entre Ocidente e Oriente. E aí se cria o que se chamou de orientalismo, que era um conhecimento estereotipado sobre os orientais e que colocava os orientais desumanizados, colocava os orientais em uma posição cômica, uma posição exótica, né? Quando a gente chama de exótico, a gente está falando que é diferente, que é esquisito, que é fora do comum, o que justificava, de certa forma, ações imperialistas, né, por parte da Europa, que iam levar redenção às raças inferiores. A gente tinha as teorias raciais acontecendo nessa época muito fortes, inclusive o Brasil era bastante adepto de algumas teorias raciais que a gente vai tratar em outro momento, mas que colocavam a Europa e os brancos, por consequência, os caucasianos, como raça superior em relação a todas as outras, né? E isso acabava criando uma desculpa do tipo, nós somos mais avançados em termos de civilização mesmo, e vamos levar esse avanço, vamos levar essa civilização para os povos que estamos conquistando e explorando. Bom, mas voltando, depois dessa primeira fase do colonialismo europeu, a gente tem a segunda fase, que é o capitalismo industrial, que eu já falei um pouquinho sobre, mas esses donos de manufaturas, né? E aí lembrando, né, que o capitalismo ele não prevê limites, não há limites de produção a serem atingidos. A ideia é você aumentar sempre, não tem um limite. Então, a gente não prevê um limite para a produção. Quanto mais se produzir, mais se lucra. Essa é a lógica. No capitalismo industrial, então, para atender a demanda dos produtos, então a gente abriu novos mercados. Eu estou dizendo, os europeus abriram mercados, porque, além de tudo, nós, como éramos colônia de Portugal, por exemplo, não poderíamos produzir algumas coisas que eram produzidas. Tecido, por exemplo, eram produzidos pela Europa, e a gente tinha que comprar deles para dar lucro para eles vazarem a produção que possuíam. E essa maximização da produção, né, das manufaturas, leva à busca de inovações tecnológicas que foram sendo feitas. E aí é o nascimento do que a gente conhece como indústria hoje em dia, né?
Então, acontece também a Revolução Industrial, com a invenção do motor a vapor, né? Do uso do vapor mecânico para movimentar maquinário. E aí essa máquina, ela se torna a principal mão de obra, porque ela começa a fazer o trabalho de várias pessoas ao mesmo tempo, e máquina não se cansa, ela precisa de manutenção, precisa de energia, mas ela não é uma pessoa, né? Ela não recebe salário. E aí você tem uma industrialização das manufaturas. Os produtos que eram manufaturados passam a ser industrializados e entrar naquela linha de produção que eu havia dito, em que cada pessoa que trabalha na linha de produção de um produto não necessariamente sabe fazer o produto inteiro, ele só sabe uma parte. Bom, e aí a gente pode falar no final sobre o capitalismo financeiro, gente, que é a fase que vivemos agora de capitalismo, que tem integração entre o capital industrial e o capital bancário. Então, as indústrias podem criar ou constituir bancos e os bancos podem incorporar indústrias, né? Ela se consolida a partir do final da Primeira Guerra Mundial. E a gente começa a falar sobre bolsa de valores, né? Eu posso falar um pouquinho sobre bolsa de valores em um outro momento, numa outra aula, porque a gente precisa manter o foco nesse assunto aqui, mas basicamente o que você faz quando você coloca dinheiro no banco, você está basicamente dando esse dinheiro para uma pessoa e dizendo, guarde para mim. E essa pessoa não fica, essa pessoa no sentido figurado, mas essa instituição financeira, ela não guarda o seu dinheiro, ela aplica o seu dinheiro. Então, uma das coisas que aconteceram, por exemplo, na crise do subprime em 2008 nos Estados Unidos, é que foi uma crise que começou como uma crise hipotecária, uma crise de imóvel, né? E ela explodiu para uma crise bancária, por exemplo, porque as pessoas viram que um banco quebrou nos Estados Unidos e todo mundo foi para o banco tirar dinheiro. Qualquer instituição financeira, qualquer banco hoje, ela não tem disponível, né, líquido, todo o dinheiro que ela guarda para as pessoas. Então, se todo mundo for lá fazer retirada, o banco vai quebrar, porque ele não vai ter como pagar todo mundo. Bom, o que acontece dentro do capitalismo, né? A gente pode falar como característica do capitalismo que os meios de produção, eles são propriedade privada, eles pertencem a pessoas físicas, né? E, bom, o que prevalece também é a economia de mercado. Nessa economia de mercado, as empresas que são privadas, elas decidem o que, como e quando vai ser produzido, estabelecem os preços, estabelecem regras sobre, né? E nela é que você tem, respeitando então, essas regras respeitam então a lei da oferta e da procura, que é o quê? Que os preços variam de acordo com a disponibilidade do produto ofertado e da procura pelo item. Então, quando você tem demanda de um produto e não tem esse produto circulando em quantidade suficiente, você tem mais demanda do que oferta, os preços sobem. E quando acontece o contrário, você tem menos demanda, né, do produto, você tem menos procura do produto e tem muita oferta, você tem naturalmente uma queda do preço. Outra coisa que acaba acontecendo também, em alguns casos, é que há concorrência. E essa concorrência, ela tenta sempre, para obter maior rentabilidade sobre as vendas, as empresas têm que oferecer o menor preço possível para manter o produto concorrente, né, para manter o produto descompetitivo. E essa concorrência acaba, de certa forma, pode acabar beneficiando, né, o consumidor, porque você dá opção de variedade de produtos. Então, você tem lá na prateleira do supermercado, por exemplo, cinco, seis marcas de óleo diferentes, com preços diferentes para públicos diferentes. E geralmente está se tentando fazer o quê? Está se tentando diminuir o máximo os custos de produção. Matéria-prima, por exemplo, se corta
a matéria-prima para uma qualidade que seja minimamente usável, e aí o resto a gente parte para a diminuição, o corte na mão de obra, né? Aí depois, quando não tem mais jeito, a gente começa a mexer na porcentagem no lucro feito no produto, que geralmente acaba não ocorrendo antes de você secar essas duas opções, né? Que é o preço de custo, que constitui o preço de custo, que é a mão de obra e a matéria-prima. E aí, uma característica do capitalismo também a gente pode falar que é o trabalho assalariado, em que o proletário acaba vendendo seu tempo para a empresa. Bom, a expansão capitalista pelo mundo. Então, até o fim da Segunda Guerra Mundial, os países mais desenvolvidos, eles faziam aquilo lá que eu estava falando. Eles pegavam um produto industrializado, né? Eles produziam produto industrializado e vendiam para os menos desenvolvidos e compravam as matérias-primas desses países menos desenvolvidos. A gente chama isso de divisão internacional do trabalho, como o trabalho no mundo internacionalmente se divide. Então, matéria-prima, né? Nos países subdesenvolvidos vendiam esse produto, essa matéria-prima era transformada em produto nos países desenvolvidos e voltava para a gente consumir esses produtos. Só que depois da Segunda Guerra Mundial, a gente teve uma nova divisão internacional do trabalho, porque as empresas elas começaram a perceber uma coisa. Primeiro que teve uma política com o Plano Marshall dos Estados Unidos para que não acontecesse as crises e as misérias e as pessoas passassem necessidade como passaram na Europa, que foi o que levou à radicalização desses povos e à ascensão do nazismo na Alemanha e de outras formas de fascismo pela Europa. Os Estados Unidos acharam por bem que não, que era melhor tentar evitar que isso acontecesse. Portanto, vamos tentar recuperar a economia desses países minimamente para que eles não precisem se radicalizar mais. Então a gente tem o NDIT, que é a nova divisão internacional do trabalho, e essas empresas elas começam a se instalar nesses países em desenvolvimento. Por quê? Porque você teve esse programa de bem-estar social, você deu direito aos trabalhadores. Quando você percebe que as empresas estão poluindo demais, você cria regras e multas e taxas e etc., para que as empresas não achem rentável ficar poluindo o solo, poluindo o ar, não pagar insalubridade para funcionário, pagar mal funcionário. E o que que começou a acontecer? Essas empresas multinacionais, elas começaram a se tornar, aliás, transnacionais, elas começaram a se tornar transnacionais a partir do momento que elas perceberam que valia muito a pena abrir filial em países que não tinham regulação ambiental, que pagavam muito mal os seus funcionários, os seus empregados, em que elas poderiam explorar. A gente tem a China como um exemplo disso, mas a gente vai tratar da China e vai mostrar que a China faz esse trabalho, digamos, esse trabalho sujo de produção, né? Mas ele também se coloca como um grande player mundial, porque ele também faz investimentos muito necessários em educação, qualificando é, os seus trabalhadores, indo também, uma parte dos trabalhadores, né, mas indo também atrás de inovações tecnológicas e etc. Bom, então, com a nova expansão, com a expansão da nova divisão internacional do trabalho, então a gente tem o barateamento dos custos da matéria-prima e da mão de obra, e também se atingiam mais mercados, porque a empresa já está no país, né, nesses países. E aí os países menos desenvolvidos, então eles produziam e exportavam manufaturas de baixo valor agregado, e os países desenvolvidos produziam bens industriais de informação e comunicação sofisticada e empurravam as coisas de baixo valor agregado e baixo coeficiente tecnológico, que precisava de menos mão de obra qualificada, né, de uma mão de obra que o melhor seria quanto mais barata possível e, portanto, menos qualificada, pagava menos, porque eram trabalhos repetitivos e etc., né? E aí, a gente parte
para a nova ordem mundial. O que, que a gente está falando de nova ordem mundial? Lembra que a gente falou sobre Guerra Fria, a gente falou sobre ordem bipolar, em que a União Soviética e os Estados Unidos disputavam a hegemonia mundial e os Estados Unidos vencem a partir de 1990, na foto aí, a queda do Muro de Berlim em 89, que Berlim estava dividida em Berlim Oriental e Ocidental desde o final da Segunda Guerra Mundial, porque metade ficou para os soviéticos, metade para os americanos, estou falando da cidade de Berlim, e aí a gente tem uma foto dessa queda do muro, em que houve o colapso da União Soviética, ela perdeu a Guerra Fria, né? Foi uma guerra econômica, ela não foi travada entre diretamente, fisicamente entre russos e americanos, eles só ajudaram lados diferentes de outras guerras, mas enfim, houve o colapso da União Soviética, principalmente pela economia, e desses escombros acabaram surgindo independências de vários países, que inclusive, quando a gente fala de Europa Ocidental e Oriental, imagine a cidade dividida no meio, né? Metade socialista e metade capitalista. E aí, após a década de 90, quando acaba a ordem bipolar e acaba que os Estados Unidos se colocam como nação hegemônica, você tem então a criação de um mundo multipolar, que tem diversos polos de poder. E é por isso que a gente vai falar de globalização e mundialização, né? Como eu tinha dito, na segunda metade do século XX foi quando as empresas começaram mesmo a instalar filiais pelo mundo. Esse processo de instalar filiais pelo mundo, procurar os melhores termos para se produzir o seu produto em questão de custo mesmo, é, esse processo de se espalhar pelo mundo, ele ficou conhecido como mundialização do capital e da produção. Tá? Então, a mundialização da economia do mundo. E aí que são criadas as grandes corporações e as empresas transnacionais. As transnacionais, geralmente, elas têm sede em um país que, no caso, a maior parte deles estão em países desenvolvidos, estão mais desenvolvidos, apesar de a gente ter transnacionais e multinacionais também brasileiras, né? Petrobras, por exemplo. Mas, enfim, e ela tem filiais distribuídas por outros países, tá? Essa ação de você ter filiais em vários países, ela tem vantagens, porque, por exemplo, reduz os custos de fabricação, porque você leva para lugares em que a mão de obra é barata, a matéria-prima também, às vezes a matéria-prima também está próxima, porque ela é produzida nesses países, e aí você tem os prós e os contras. Os prós, a gente pode falar da China, que ela acaba recebendo fábricas do mundo inteiro para fazer essa produção, ela explora os seus trabalhadores, tem muitas piadas, memes e reportagens sérias sobre isso, mas no final das contas ela gera empregos e gera uma renda para o local, né? Uma renda local. E o contra é que as decisões sobre a empresa, sobre, né, essas grandes empresas, grandes corporações, elas são tomadas pela sede. E os países onde tem filiais, essas filiais elas não têm nenhum poder decisório. E essas filiais, normalmente elas se instalam onde os trabalhadores têm menos direitos, né? Eles podem ser mais explorados. Então, isso é um grande contra. E a expansão dessas empresas transnacionais, ela acaba ampliando a produção mundial em escala global e o comércio mundial de mercadorias e serviços. Quando a gente fala de mercadorias e serviços, lembra que vocês estudaram já, e se vocês não estudaram nessa época, precisam estudar agora, que a gente tem três setores da economia, né? O setor primário é o campo, a gente vai ter o campo no sentido de agricultura mesmo, né? Esse é o primeiro setor da economia. O segundo setor da economia é a indústria, e aí o terceiro setor é o setor de comércio e de serviços, né? De venda de produtos e serviços, tá? Então, e aí a gente tem a globalização, né? A globalização, ela é
a gente pode considerar que a globalização vem acontecendo dentro do contexto, ela vem acontecendo desde as grandes navegações com a expansão do capitalismo, mas ele vai fazer essa união de cultura, de língua, de povos, né? De colocar em contato, né? Os povos e os países do mundo. Mas qual é a diferença do que acontecia no feudalismo e nos primórdios do capitalismo comercial e com as grandes navegações? Já havia contato entre os países, mas esse contato entre os países ele acontecia de forma menos acelerada. E o que a gente pode falar sobre globalização é que ele começa a acontecer quando você tem uma melhoria nos transportes e nos meios de comunicação, porque isso traz agilidade. Então, quando a gente está falando de globalização, por exemplo, hoje em dia, a gente está falando de uma pessoa se comunicar simultaneamente com países por todo o planeta, de poder investir o seu dinheiro em bolsas de valores de diversos lugares do mundo, porque a comunicação é ágil o suficiente para ele fazer essas operações financeiras, mas que ao mesmo tempo também tem o transporte, né? Então você consegue trazer produtos da China, por exemplo. Nós conseguimos trazer produtos da China via correio, mas a China consegue levar esses produtos deles e levar também daqui do Brasil, por exemplo, toneladas de metal, de matéria-prima, para lá ser processada por eles. E eles conseguem trazer muita coisa para cá também por preços irrisórios. E aí a gente está falando, então, da melhoria dos transportes, que faz com que se consiga trazer quantidades enormes de produtos ou de levar matéria-prima para a China, por exemplo. Agora, o que acaba acontecendo? O problema da globalização é que, por exemplo, com essa integração, interdependência entre as economias do mundo, quando um país ou um grupo entra em crise, ele acaba afetando todos os outros países que têm negócios com eles, ou seja, todo mundo. Então, por exemplo, quando a gente fala, olha, a Bolsa de Tóquio teve queda, quem perdeu dinheiro não foram só as empresas japonesas, perdeu todo mundo que tinha dinheiro investido lá. E aí, por causa da facilidade com que se faz isso hoje, você tem pessoas que fazem esse tipo de movimentação globalmente. E aí o que acontece? Quando a gente tem essa integração e interdependência econômica, quando você tem uma crise econômica, como aconteceu, por exemplo, nos Estados Unidos em 2008, que foi uma crise hipotecária, gente, as pessoas não tinham dinheiro para pagar a hipoteca da casa, a compra da casa, não tinham dinheiro, começaram a atrasar esses pagamentos e virou uma bola de neve. Se vocês observarem o desempenho do PIB em porcentagem de 2003 a 2017, vocês vão perceber, por exemplo, analisando os gráficos, o gráfico vermelho são os Estados Unidos, o amarelinho é o Brasil e o azul é o mundo. Que até 2008 começa a crise nos Estados Unidos, mas ela só vai desmoronar em 2009. E em 2008, o Brasil e o resto do mundo tiveram um crescimento relativo, mas olha só o que aconteceu em 2009. A gente parou de crescer, ficou inclusive um pouco negativo, enquanto isso os Estados Unidos despencavam. E a gente volta a ter crescimento a partir de 2010, mas se vocês repararem no que aconteceu, a gente está falando de 10 ou 11 anos depois, a gente está começando a atingir o patamar que a gente estava em 2007, né, de investimento, enfim, de situação mesmo financeira do Brasil. E aí, a gente pode falar também sobre dependência econômica que a globalização traz. Então, alguns países eles podem ficar dependentes economicamente de outros países. O México, que eu uso aqui no exemplo, 80% das exportações do México são feitas para os Estados Unidos. Qual é o problema disso? O problema disso é que você vira refém dos Estados Unidos. Aí você quer criar uma lei você vê uma lei que é desvantajosa para você. Você vai querer discutir ela com os Estados Unidos. Eu digo
lei nesse sentido, né, que envolve os Estados Unidos também. Eles têm o México na mão, eles podem simplesmente chantagear talvez chantagear seja uma palavra muito forte, mas é o que é verdade. É simplesmente ameaçar o México de parar de comprar coisas deles se o comportamento deles não mudarem. Então é por isso que a gente fala sobre dependência econômica e como ela pode ser prejudicial para o país. Aí, quando a gente está falando sobre as trans e as multinacionais, eu trouxe aqui as informações sobre as 10 maiores empresas do mundo por faturamento. Então, a maior delas é o Walmart, que a gente está falando de 500 milhões de dólares, mas a gente está falando de 500 milhões de dólares muito provavelmente por mês, porque era o que eu tinha visto em dados aqui, eu tenho alguns dados relativamente recentes sobre, e, por exemplo, no ano de 2021, o Walmart é a empresa com maior faturamento do mundo, da ordem de 524 bilhões de dólares, com lucro líquido no ano de 19,7 bilhões. E aí depois a gente tem três empresas chinesas, né, de petróleo, de energia e etc., que tem 407, 383 e 379 bilhões de faturamento. Então, essa Sinopec é chinesa, a, a, também a PetroChina e, e essa Grid, né? Essa State Grid, que também, olha, lucro líquido de 8 bilhões de dólares no ano de 2021. Aí só daí vai aparecer a holandesa Shell, não sabia se você, eu não sei se vocês sabem que a Shell é holandesa, né? Ela tem sede em Haia, 352 bilhões de dólares. Depois a Saudi Aramco, por fim, Volkswagen, BP, Amazon e Toyota. Não muda muito dessa lista, então a gente está falando de Japão, a gente está falando, a BP, por exemplo, ela é inglesa, então a Exxon também, Toyota japonesa, a Amazon americana, a Volkswagen é alemã, e a gente está falando de faturamentos absurdos dessas empresas. Lembra que eu falei que algumas empresas têm faturamento maior do que alguns países? Olha só os valores de mercado dessas empresas, dessas marcas. 1,4 trilhões de dólares a Apple, 1,3 a Microsoft, 1 trilhão a Google, 0,9 a Amazon, né, 910 trilhões, 910 bilhões, 622 bilhões o Facebook, Alibaba 573 bilhões e aí por aí vai, né? Então a gente está falando de gigantes de mercado que estão presentes em diversos países utilizando aliás, quando as empresas têm filiais pelo mundo, elas são chamadas de transnacionais. Quando elas são um conglomerado de empresas de vários países, acaba virando multinacional, né? Enfim, pessoal, basicamente a aula, por enquanto, é sobre isso, tá? A gente vai falar sobre a União Europeia, mas eu acho que está ficando muito longo. A gente entra, então, no assunto de União Europeia numa próxima aula. Mas, falando sobre a União Europeia, introduzindo a União Europeia, a gente já falou sobre isso antes. Ela é resultado de esforços que foram feitos pelos Estados Unidos para a Europa não ter mais problemas econômicos sérios. Então, ela ofereceu ajuda inicial para a reconstrução da Europa no pós-guerra, né, no pós-Segunda Guerra Mundial. E aí, a União Europeia, ela é basicamente um bloco econômico, é o mais antigo bloco econômico e o mais integrado também, e ele serve para que os países que fazem parte dele, né, fazem parte da União Europeia, consigam
condições melhores de negociação com outros blocos, com outros países e entre si também. Porque a retirada de impostos, por exemplo, impostos alfandegários de um país para o outro, torna possível empresas de um país atenderem, suprir as necessidades de outros países. Isso é um dos exemplos benéficos, né? E aí, eu vou falar um pouquinho mais sobre a União Europeia, como ela se formou, por que ela se formou e em que pé ela anda hoje. Mas isso vai ser numa próxima aula. Eu vou agradecer vocês agora pela presença, né, por ter ficado até aqui acompanhando. Ah, e agradecer também se vocês puderem olhar os materiais disponibilizados na plataforma, porque eu acabo deixando algumas coisas lá para vocês, esse vídeo inclusive. Espero que ajude vocês nos estudos aí. Espero que contextualize um pouquinho da apostila que está sendo usada, né? E aí fico esperando vocês para a próxima aula, tá bom? Muito obrigado e até logo.